trabalho pretende analisar o estágio realizado pelos alunos de graduação em Arquivologia Unirio no que se refere a aspectos legais. Surgiu do interesse de conhecer sobre a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, a mais recente Lei de Estágios de Estudantes de Aplicabilidade nos estágios dos alunos do curso de Arquivologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. O objetivo é analisar o ocorrer a prática de estágio em relação às mudanças da legislação das empresas concernentes, sejam públicas ou privadas, que admitem estagiários de arquivologia no Rio e as instituições que possibilitam a aplicação e a prática de atividades de aprendizagem cultural, social e profissional compatíveis com o conteúdo ministrado no curso superior, sobre a forma de contrato, como define as leis em vigor. A metodologia empregada neste estudo foi a pesquisa exploratória, que incluiu o levantamento bibliográfico, documental e entrevistas, e estabeleceu uma visão geral da realidade dos estágios feitos pelos alunos por meio das suas experiências em relação à lei de estágios em 2008. No levantamento bibliográfico documental foram examinadas normas que mencionam no Brasil a figura de estágio, enfocando algumas leis gradativamente que mudaram o panorama legal dos objetivos dos estágios. Nesse contexto, é importante conhecer a proposta pedagógica do curso de Arquivologia Unirio, que tem o seu currículo obrigatoriamente do estágio, pois pretende articular o conhecimento teórico-prático. Dessa forma, os alunos começam cedo o exercício da cidadania por meio do ingresso no mercado de trabalho, podendo desempenhar suas habilidades e competências através de conhecimentos assimilados e interiorizados nas aulas teóricas, de modo a fazer a diferença em um mercado competitivo. Este trabalho está inserido na pesquisa abrangente sobre o universo dos estágios e estagiários da Arquivologia Unirio. Em relação aos alunos e instituições, são realizados estágios de aspectos sociais, econômicos, acadêmicos, entre outros, além das relações entre os vários fatores. Dessa forma, outras análises serão feitas e apresentadas posteriormente. No momento em que o estudante tem que definir o seu futuro acadêmico, por ser muito jovem e ainda incertezas, ao mesmo tempo é pouco depois dessas escolhas que começam a atuar no mercado de trabalho. Dessa forma, o estágio pode estar a possibilidade de exercer e decidir sobre seu futuro. Ao ingressar cedo na vida profissional, percebe-se que o mercado de trabalho está a cada dia mais competitivo e dinâmico. As diversas profissões exigem um maior grau de especialização e qualificação do indivíduo, que deve estar cada vez mais atualizado em sua área de atuação e nas suas práticas. Durante períodos de estágio, o jovem estudante também percebe-se que quando é importante o exercício da cidadania, quando se vê praticando ativamente as decisões que farão melhorar a sua vida e as outras pessoas à sua volta. Agregar valor ao seu currículo, qualificar-se e desenvolver suas habilidades e competências para maturidade profissional em busca do aprimoramento da sua formação para o mercado de trabalho. O aluno precisará ser vinculado a um projeto pedagógico de uma instituição de ensino superior, fato que cria um maior compromisso e comprometimento da instituição de ensino e da empresa do contratante do estagiário. O estágio, portanto, permite que o estudante possa vivenciar situações reais do trabalho sobre a coordenação e a responsabilidade da instituição do ensino, seja ela em particular ou pública. Cita a lei do estágio como medida de beneficiário e definir os direitos dos estagiários, estando pretendendo delinear um breve panorama da relação de alguns dos artigos relevantes da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, a mais recente Lei do Estágio, que revogou dia 31 da vigência da Lei 6.494, de 7 de dezembro de 1977. Que pudéssemos conhecer mais a aplicabilidade da lei, dispõe sobre o estágio de estudantes, tomando por base um contingente de alunos do curso de Arquivologia. Foi aplicado um questionário de cunho exploratório, preenchendo 225 alunos do primeiro e último período do curso de Arquivologia, no período de agosto de 2009 a julho de 2010, sobre as vivências das empresas onde se estagiou, e foram
Analisados para o trabalho apenas as respostas de alguns itens, questionários referentes aos seus questões legais, questionamentos do segundo macro e é constituído por uma série de ordenada de perguntas respondidas por escritos sem a presença do entrevistador, foi preenchidos pelos estudantes no início da renovação de cada estágio ao levarem o termo de compromisso para serem assinados na direção da escola. O instrumento da coleta de dados não inclui o nome do aluno para garantir a proteção da sua intimidade. É composto por 23 perguntas objetivas aplicadas para um período de 2 anos, devido à sua extensão do assunto, que foram selecionadas de apenas perguntas em um intervalo de tempo para serem analisadas neste trabalho. Na primeira menção legal da figura 2 do estagiário do Brasil, na Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. A primeira menção legal do estagiário do Brasil foi por meio de decreto 20.294, dia 12 de agosto de 1931, que estabeleceu uma sociedade natural de agricultura mediada de acordo com o Ministério da Agricultura, admitida nas escolas e alunos estagiários receberão a doação anual por um aluno matriculado. Foi a proposta para remodelação da hortofrutícola de Penha, formulado numa escola da prática de horticultura e atendendo à Sociedade Nacional da Agricultura realizada nesse ensino de horto. A escola está com alunos estagiários internos e o curso de rápidos gratuitos que dará o ensino profissional de horticultura aos pequenos lavradores do Distrito Federal e das zonas próximas do Brasil. E cada estágio realizado pelos alunos teve início com a assinatura do termo entre o aluno e a empresa. Esse contrato tem a instituição de ensino como mentor. Em alguns casos, há também uma empresa especializada nas atividades de intermediação, dos agentes de integração entre as empresas e os alunos da graduação. O aluno, ao ser selecionado para ensinar os estados, leva o termo para ser assinado para a escola. Já em 1939, o Decreto-Lei 1190, de 4 de abril, tratava-se na Faculdade Nacional de Filosofia das Ciências e Letras, determinado em seu artigo 40, parágrafo 2, as aulas práticas que realizaram nos laboratórios e gabinetes e museus visarão a aplicação dos conhecimentos desenvolvidos nas aulas teóricas do Decreto-Lei 1190 de 1930, se na prática não corriqueira nas escolas e nos futuros locais de trabalho, como os tempos atuais para estágios acontece nas empresas. Em 1942, o presidente da República, Getúlio Vargas, usando das suas atribuições no que lhe conferia do artigo 180 da Constituição, por meio do Decreto-Lei 4.073, de 30 de janeiro de 1942, decretou em seu artigo: presidirão o ensino industrial, os segundos praticarão fundamentais e os serviços técnicos deverão ser entidades nos cursos de formação profissional, com o processo que é exata execução da prática e também com os conhecimentos práticos que sejam relativos ao ensino prático e ensino teórico, que apoiação sempre um do outro. Ficarão estabelecidos, então, para o curso de formação profissional, o ensino prático teórico interligados em relação de estágios, se quer os seguintes estágios do capítulo 11º, que mesmo decreto-lei, referindo-se nos estágios das excursões, consistirá o estágio em um período de trabalho realizado por alunos sob o controle competente da autoridade docente, estabelecendo industrial. Parágrafo único. Articular-se a direção dos estabelecimentos de ensino com o estabelecimento da indústria, no cujo trabalho se relacione com seus estágios, sejam estes não obrigatórios. No decurso do período letivo, para os alunos condutores por autoridades docentes, execuções de estabelecimentos industriais para observação das atividades relacionadas com os seus cursos, indicar a integração entre o estabelecimento de ensino que é estabelecido nas indústrias mencionadas de fato a ser ou não obrigatório, e criar como recurso de aprendizagem
A carreira é a figura de excursões para a observação das atividades relacionadas com o seu ofício. Da mesma forma, o decreto número 6.141, de 28 de dezembro de 1943, que se refere à Lei Orgânica de Ensino Comercial, na seção 4 do artigo 34, parágrafo 8, determina que farão os alunos condutores da autoridade docente execuções para partições públicas, estabelecimentos comerciais ou industriais, com os fins observados nas atividades que relacionam aos seus estudos. Sugere-se igualmente que não há efetivamente atividades nas práticas realizadas pelos alunos que coaduam do conhecimento técnicas nos cursos profissionalizantes estruturados em torno de 1942 a 1943, a referência do estágio que existirá mais incipiente que estava no seu início. Na prática, deveria acompanhar a aprendizagem da profissionalizante que era mencionada apenas de forma reduzida. Na época do foco acadêmico era das atividades intelectuais que não havia quase referência nos estágios, mesmo no ensino agrícola, industrial, comercial e secundário. Na prática, deveria acompanhar a aprendizagem profissionalizante e era mencionadas como simples observações nas atividades das empresas aos seus docentes que não necessitaria de comprovação na prática do curso secundário que estavam para os ingressos. A partir da década de 30, por meio da legislação educacional, iniciativas do governo de ensino fundamental e consolidou em 2000 no Brasil, o curso técnico profissionalizante era destinado para a formação da mão de obra qualificada nas áreas de comércio e indústria para ocupar os novos postos de trabalho que estavam sendo criados como crescentes processos de industrialização e urbanização. A partir da década de 50, passou-se a permitir equivalência entre os estudos acadêmicos e profissionalizantes, que permitindo o acesso de nível superior a quem estivesse cursando. As academias eram também chamadas de academias e eram desvinculadas ao profissionalizante. Em sua maioria, ministravam as disciplinas de educação em geral, dedicando-se no qual exclusivamente às disciplinas técnicas de suas áreas, os currículos que é totalmente diferentes, não permitindo essa forma de transferência do curso agrícola para o curso de secundário ou para um curso industrial ou comércio, para pós-primários. Quando surgiram as primeiras leis da diretriz de base do ensino acadêmico, era desvinculado do profissionalizante as leis orgânicas do ensino secundário, do ensino comercial, do ensino agrícola, do ensino industrial. Não previa a circulação dos estudantes de um ramo para o outro. Não existia uma regra legal do tratamento dos estados, havendo apenas uma portaria 1002 de 29 de dezembro de 1967, baixada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Essa portaria instituiu uma empresa de categorias de estágios a serem integradas por alunos oriundos da faculdade da escola técnica de nível legal e no que se diz respeito aos direitos e obrigações que cita aí no seu artigo número 2. Artigo 2. As empresas poderão admitir estagiários em suas dependências segundo as condições acordadas nas faculdades das escolas técnicas fixadas nos contratos padrões da Bolsa de Complementação Educacional, dos quais obrigatoriamente estarão. A duração do objeto da bolsa deverá coincidir com os programas do estabelecimento para a faculdade das escolas técnicas. O valor da bolsa oferecida pelas empresas, a obrigação para a empresa para fazer para bolsistas seguro de acidentes e pessoais ocorridos no local do estágio, no horário do estágio, para a portaria 1002 de 1987. Foi a Lei 6.449, de 7 de dezembro de 1987, regulamentada pelo Decreto número 84.497, de 18 de agosto de 1982, que por apenas 8 artigos efetivamente normalizou a atuação de estagiários entre a empresa pública e privadas. Em muito tempo da lei assemelha a Portaria 1002, de 29 de setembro de 1997. A Lei de 8.858, de 23 de março de 1994, alterou os dispositivos da Lei de número 6.449, de 1977, fazendo referência aos alunos especiais, alterando no artigo 3, no período para determinar a necessidade do planejamento, acompanhamento e avaliação do estágio das conformidades dos currículos e programas dos calendários. A Lei 9.300
de 94 de 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional possibilitava às instituições de ensino determinar as normas de disciplinas de estágios, tanto no ensino médio quanto no superior, para os alunos regularmente matriculados, conforme citado no artigo 82 e no parágrafo único. Artigo 82. Os sistemas de ensino estabelecidos as normas de realização de estágios dos alunos regularmente matriculados no ensino médio e superior junto à sua jurisdição. Parágrafo único. O estágio realizado nas condições desse artigo estarão estabelecidas e vinculados empregatícios poderão ser estágio PCB e a bolsa de estágio para assegurar contra acidentes e a ter uma cobertura de previdência prévia da legislação específica. A parte essencial dessa lei procurou regulamentar a cultura e o funcionamento dos sistemas de ensino, definidos os objetivos de educação educacional em graus de escolaridade e de orientar os processos formativos para substituir currículos dos mínimos pelas diretrizes curriculares nacionais que apresentam os principais gerais orientados para a formação dos diferentes profissionais, contribuindo para instituições de ensino superior e na tarefa da elaboração de currículos específicos no meio de propostas pedagógicas para cada um dos seus cursos. Somente em 2008 foi criada uma lei abrangente da Lei 11.788, de 28 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio do estudante, que altera a redação do artigo 428 na consolidação da Lei Trabalhista, que revolve a Lei 6.449 de 1997, a Lei 8.859 e de 1994, o artigo 82 da Lei 9.394 de 1996. Essa lei foi decretada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e revogou depois, dia 31, da Lei 6.449 de 7 de dezembro de 1997, pois até então era a lei que regulamentava atividades de estágios sem muitas especificidades. A nova lei tratava como as demais detalhava a atividade do estágio, deixando claras as obrigações que uma das partes envolvidas nas atividades de estágio. O estágio faz parte do projeto pedagógico de um curso e ele pode ser obrigatório quando definido como tal projeto de curso, sendo esse um caso à parte da carga horária exigida como requisito para a obtenção do diploma. Não é obrigatório que o opcional acrescentado à carga horária obrigatória. A lei define em seu artigo 1º a preparação do estudante para o trabalho produtivo, sendo o ato educativo escolar supervisionado. O aluno, na necessidade, poderá estar frequentando regularmente as instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, educação especial, do que os anos finais do seu ensino fundamental e na modalidade profissional. Pretende-se, por isso, prever fiscalizações dessas atividades e, enfim, segurar os estágios de caráter de ato educativo escolar supervisionado no seu objetivo no que diz respeito ao desenvolvimento da participação efetiva do estudante para o trabalho e para a sua vida cidadã. O estágio supervisionado do conceito de definições. A prática do estágio supervisionado não é apenas o cumprimento de uma exigência legal, mas, sobretudo, é o primeiro contato da participação flexível e contextualizada do aluno, de forma para contribuir à transformação social e ao comprometimento do estudante com a formação profissional, da responsabilidade individual e social para melhor conhecimento da prática, não só frequentando o curso de graduação do indivíduo a se tornar um profissional. É sobretudo comprometendo-se fundamentalmente para a construção de uma prática profissional. O estágio supervisionado obrigado do curso de Arquivologia Unirio é a parte da integralização do curso que objetiva na prática o conhecimento teórico. O decreto 87.497, de 18 de agosto de 1982, que regulamenta a Lei 6.449, de 7 de dezembro de 1977, define que o estágio do estudante de ensino superior do segundo grau regular supletivo, em seus artigos 2 e 3, de seguintes maneiras: considera-se o estágio curricular para efeito do decreto das atividades de aprendizagem social
profissional e cultural proporcionadas ao estudante pela participação em umas situações reais da vida de trabalho em seu meio, sendo realizado na comunidade geral, junto às pessoas jurídicas do direito político ou privado, sob a responsabilidade da coordenação da instituição de ensino. Artigo 3º. O estágio circular, como procedimento didático-pedagógico na atividade de competências da instituição de ensino, a quem cabe a decisão sobre a matéria e dela participam as pessoas jurídicas de direito público e privado, oferecendo a oportunidade em campos de estágio para outras formas de ajuda, colaborando ao processo educativo. Lei 11.788, de 25 de dezembro de 2008, a nova lei de estágios define dessa forma: artigo 1º. Estágio é um ato educativo escolar supervisionado desenvolvido pelo meio de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo de educadores para que estejam frequentando o ensino regulamentado das instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos que os finais fazem a fundamentação na modalidade profissional e educação dos jovens e adultos. Pode-se dizer que o estágio é a atividade complementar da prática de estudantes de curso de médio e superior, que visa proporcionar ao aluno a participação da vida real do seu trabalho, partindo para as práticas voltadas para suas áreas de formação, deve se adequar-se no currículo de curso pretendido, e alguns que podem ser obrigatórios e outros não. De forma de ampla, dos estágios e das atividades de aprendizagem cultural e social profissional em que o estudante se envolve em situações reais de trabalho no seu meio de estudo, complementando seus conhecimentos teóricos de forma de confirmar a escolha profissional e exercer a cidadania conscientemente, além das inserções no mercado de trabalho. Para que o estudante ingresse no mercado de trabalho por meio do estágio, é necessário que esteja matriculado em um curso superior em educação profissional e que tenha frequência regulamentar para celebrar o termo de compromisso entre a parte concedente do estágio e da instituição de ensino, e este compromisso não caracteriza um vínculo empregatício. O estudante deverá, das atividades de forma a colocar a prática dos conhecimentos adquiridos teoricamente no espaço da sala de aula, que haverá no supervisor dessa prática, funcionamento da qualificado tal como a instituição contratante, e essas atividades serão supervisionadas e assistidas através de relatórios periódicos pelo profissional ou orientador do estágio da instituição de ensino, que será efetivamente em contato com o estudante para esclarecimento de possíveis dúvidas durante o tempo do desenvolvimento do estágio. O contrato de estágio nos termos da lei em vigor. O contrato de estágio é um termo de compromisso em que possui pressupostos a serem respeitados a fim de não prejudicar o objetivo principal do estágio, que seja proporcionar ao estudante a complementação da parte teórica. Esse termo de compromisso é selado entre três partes: o estagiário, o estudante que concedeu à empresa contratante e a instituição de ensino do qual o aluno está regularmente matriculado. A ausência de qualquer uma das torna nulo o contrato, caso não exija o termo de compromisso ao seu seguro de acidentes de pessoas. E também é obrigatório que precisar compatível com os valores de mercado da empresa, que fica sujeito às penalidades da lei da CLT, Consolidação da Lei de Trabalhistas. O contrato assinado pelas partes interessadas pode ser rescindido a qualquer momento, sem que haja ônus, sanções de multas ou qualquer outras partes não caracterizadas vinculadas ao empregatício. Não é regido pela CLT e não implica encargos sociais previstos da lei nesse tipo de contratação. O estagiário deverá ser jornada compatível com os horários do curso, podendo o estagiário receber bolsa de auxílio e outras contratações na prestação de serviço. O decreto 87.497, de 18 de agosto de 1998, criou os agentes de integração, que podem se participar a esses do processo de contratação dos estagiários. Em alguma situação, as empresas têm como objetivo de treinar para a posterior efetivação do estudante, que passam a ter uma intenção de dificultar o prazo máximo de renovações do contrato de estágio da instituição desde a legislação de 2008, 2 anos de uma mesma empresa, à espera até a conclusão do curso, que seria necessária para a contratação de um profissional. Muitos ultrapassariam 2 anos.
impossibilitando mantê-lo mais do que o tempo que se possa ter um obstáculo. O estagiário supervisionado do ensino superior. O estagiário é um ato educativo escolar supervisionado no dever celebrado no estágio do estudante. A parte concedente da empresa contratante da instituição de ensino. A nova lei deixa clara a obrigação cada vez mais uma das partes envolvidas desse processo, de acordo com o capítulo 4 dos artigos 10, 11 até 14 da Lei 11.778, de 2008. A jornada de atividades de estágios, em comum acordo com as partes, deverá constar no contrato de estágio, sendo respeitados os seguintes aspectos: os 6 horas diárias e 30 horas semanais. E no caso do estudante de ensino superior na educação profissional de nível médio, deverão ser regulares. Se a instituição de ensino adotar a vinculação da aprendizagem periodicamente nos finais dos períodos da avaliação da carga horária do estágio será reduzido pelo menos a metade, segundo o estipulado para o tempo de compromisso, para garantir um bom desempenho do estudante. Durante a atividade do estágio, poderá exercer dois anos numa mesma concedente, exceto quando se trata de estágio portador de deficiência. A bolsa, de outra forma, contra a prestação pela atividade de estágio, poderá ser adotada entre as partes, sendo compulsória sua concessão. A eventual concessão de benefícios relacionados ao transporte, alimentação e à saúde, entre outros, não se caracteriza vínculos empregatícios. A educação poderá inscrever-se contribuindo para segundo facultativo para o regime geral das providências sociais. O estágio será concedido sempre no estágio que tenha uma duração igual ou superior a 1 ano, no período recessivo de 30 dias, que será gozado preferencialmente durante as férias escolares do recesso que trata desse artigo, e poderá ser remunerado quando o estagiário receber a bolsa de forma de contraprestação. Os dias de recesso previstos no artigo 13 serão concedidos de maneira proporcional. No caso de uma duração de 1 ano, aplica-se para o estágio a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho, sendo a sua implementação a responsabilidade por parte concedente do estágio. A proposta pedagógica do curso de Arquivologia Unirio. O curso de Arquivologia Unirio do Brasil, durante muitos anos, surgiu para um decreto do currículo mínimo para estabelecimento em 1974 do Conselho Federal de Educação, poucos focados no contexto científico, histórico, social no qual se estava inserido, e essa exigência se deixou assim de existir na Lei de Diretriz das Bases da Educação, de 1996. E esse contexto da Escola de Arquivologia buscou uma reformulação de propostas pedagógicas, almejando uma formação que contemplasse Neste sentido, a Escola da Arquivologia buscou uma reformulação de uma proposta pedagógica, almejando uma formação que contemplasse os exercícios da cidadania com a consciência crítica e competência. O processo culminou em 2006 a aprovação de uma nova estrutura curricular. Foi um trabalho em conjunto dos seus docentes e discentes na equipe técnico-administrativa, objetivando a construção coletiva e interdisciplinar com base formal que garantisse uma melhor qualificação na formação dos estudantes de arquivologia. A comissão formada pela forma curricular atendeu os novos currículos que deveriam visar, antes de tudo, o exercício pleno da cidadania no que se diz respeito à participação ativa das deliberações que afetam a vida social como um todo, podendo ter o profissional da área um perfil investigativo e crítico só na competência técnico-científica tão necessitada no mercado de trabalho. O currículo atual passou a vigorar em 2007, possuindo uma carga horária de 2.400 horas a serem integradas em um período mínimo de 8 semestres e no máximo de 12 semestres. A carga horária de 2.400 horas divide-se de forma de 840 horas disciplinares obrigatórias, horas de disciplinas optativas, horas de trabalho de conclusão de curso complementares e horas de estágio curricular supervisionado a serem cumpridas a partir do 4º período do curso de bacharelado, divididos em 1, 2, 3, contabilizando
120 horas cada um. O curso mantém articulados a teoria da prática por meio de estágios curriculares obrigatórios para a conclusão do curso que fica claro o seu projeto político-pedagógico. Trata-se de valorizar a teoria prática da arquivística interligando-se ao decorrente do curso de formação os estudos teóricos relativos aos diferentes conteúdos que transpõem-se para o âmbito da prática arquivística quando se realça aquilo que nos espaços organizacionais da informação e do seu conhecimento. O projeto pedagógico e para por aqui.